Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Gaga, sou advogado e especialista em direito empresarial. Conhecendo alguns donos de negócio, alguns empresários, e sabendo da dificuldade, da necessidade que eles têm de celebrar contratos, preparei essas 5 videoaulas que vão trazer de forma bem explicativa como você deve abordar uma relação contratual, o que você deve saber sobre uma relação contratual e quais os cuidados você deve ter para fazer um contrato. Nosso ponto de partida precisa se definir o que é um contrato. O contrato seria só mais um pedaço de papel? Qual a importância de um pedaço de papel para o meu negócio? O primeiro ponto é, o contrato ele não é simplesmente um pedaço de papel. Ele é a formalização de um acordo entre duas ou mais partes. Tanto que o contrato pode ser tanto verbal quanto escrito. E dentro do escrito, não necessariamente ele tem que ser físico, em papel. Ele pode ser eletrônico. O contrato, então, ele traz uma função que é essa formalização. Seja como seja feito, como seja a opção de se fazer um contrato, ele vai estar ali para formalizar um acordo entre duas ou mais partes. O contrato verbal é muito utilizado, talvez seja até o mais utilizado nas negociações corriqueiras do dia a dia, mas ele não traz uma segurança jurídica muito grande para as empresas. Por isso que o contrato, geralmente quando se envolve questões mais delicadas, se adote sempre o contrato escrito. Porque escreveu, o que está escrito ali no papel, é mais fácil de ser comprovado, ele traz uma segurança jurídica maior do que simplesmente um contrato verbal. Nesse ponto, um contrato escrito, ele traz muitos benefícios para o negócio. Ele pode ajudar muito na facilidade de se lidar, de se tocar um negócio, porque ele traz muitos benefícios. Dentre eles, a gente pode citar aqui, por exemplo, ele estabelece os padrões de conduta entre as duas partes. O contrato ele está ali para quê? Para estabelecer direitos e obrigações das duas partes, tanto de quem está contratando, de quanto quem está sendo contratado. As duas partes terão direitos e deveres a serem cumpridos enquanto o contrato estiver vigente. Um outro ponto muito importante de celebrar um contrato escrito é que ele inibe o descumprimento por qualquer das partes. Isso é fato, é uma questão corriqueira que todo mundo deve ter essa percepção de que se você tem algo formalizado, assinado, a chance de descumprimento é menor do que simplesmente um contrato verbal. Por quê? Você tem como provar muito mais fácil o descumprimento da outra parte. Então, se a parte não cumprir com o seu contrato e tiver um contrato assinado, você vai ter uma facilidade maior de comprovar que aquela parte descumpriu. Pense na situação, você já deve ter passado por isso no seu negócio ou na vida. Existindo duas pessoas que devem para uma outra pessoa, qual a chance de receber? Daquele que teve um contrato assinado ou daquele que não, foi só na palavrada a obrigação. Provavelmente você vai conseguir receber muito mais fácil de quem assinou um contrato, porque você tem meios jurídicos mais eficazes de conseguir cobrar esse contrato para fazer aquela pessoa cumprir com a obrigação dela. O contrato verbal depende de testemunhas, depende de questões que fogem um pouco do controle das partes e por isso se torna muito mais difícil o recebimento do que um contrato escrito. E por fim, o contrato escrito, a lei protege quem tem o direito escrito em um contrato. O contrato, desde que ele esteja assinado por duas testemunhas, ele é um título executivo judicial. Você pode simplesmente chegar no judiciário e falar: seu juiz, o fulano de tal descumpriu o contrato, faça o que ele cumpra. O juiz vai determinar que ele cumpra aquela obrigação de pagar, de entregar, de fazer algo em 3 dias, ou se defender em 15 dias. Você não vai ter que comprovar para o juiz que existiu uma relação e mostrar o que aconteceu. Você só fala: ó, existe um contrato, foi descumprido e está aqui, eu quero que ele cumpra. Essa é a função do contrato, fazer se tornar as coisas bem mais rápidas e mais céleres. Hoje, no nosso mundo, que o judiciário não é algo tão rápido, tão eficaz, traz um resultado efetivo rápido, ter um instrumento correto para tentar pular etapas do judiciário e conseguir o mais rápido possível ter o seu direito cumprido, ali, conseguir fazer valer o seu direito, é determinante. É a diferença de você poder receber ou não. Se você tem um fornecedor, por exemplo, que está dilapidando o patrimônio, até você conseguir comprovar que ele era seu fornecedor, que ele te devia alguma coisa, e aí você ir lá receber, talvez seja tarde para receber. Se você tiver um contrato, você pula etapas, você consegue bloquear bens, você consegue
fazer formas mais efetivas juridicamente para receber o que ele te deve. Certo? Então, o contrato ele traz essa gama de possibilidades que vão facilitar muito para você exercer os seus direitos. Essa é uma questão muito importante do direito dos contratos e que facilita muito no dia a dia de uma empresa. Beleza, tá, me convenceu, o contrato é importante, eu acho que na minha empresa realmente vou pensar no contrato, mas por onde eu começo um contrato? O que é importante para mim, como a partir do momento que eu resolvo fazer um contrato? O primeiro ponto sempre é conhecer com quem você está contratando. E mais do que isso, como que eu conheço a pessoa que eu estou contratando? O primeiro é a questão da documentação. Você tem que exigir a documentação da outra parte e apresentar a sua documentação também para que você faça uma pesquisa anterior sobre quem é aquela pessoa física ou jurídica que você está contratando, ou você está sendo contratado por ela, para ver se ela tem a capacidade para cumprir aquele contrato, se a pessoa que está assinando para aquela empresa, ela pode realmente assinar, se é um diretor, se é um sócio, se é o presidente da empresa, quem tem que assinar, e você fazer uma pesquisa prévia, joga lá no Google, tem ferramentas específicas também, você pode saber se aquela empresa está negativada, se aquela empresa ela tem muitas reclamações na internet, você tem que fazer uma due diligence, uma pesquisa prévia daquela empresa ou daquela pessoa que você está contratando, para você ter a segurança de que aquele contrato pode ser feito. Uma questão que acontece em alguns pontos é, você tem que pesquisar se as atividades daquela empresa são compatíveis com o que você está contratando. Então, se você vai contratar, por exemplo, um desenvolvedor de software, você tem que ver se no CNPJ dele lá, ele tem lá o KNAI, a atividade de desenvolvedor de software. Porque, eventualmente, se ele não tiver, ele não vai conseguir emitir uma nota fiscal para você daquela atividade, ou eventualmente ele vai ter problemas de cumprir com as obrigações fiscais, trabalhistas dele, por não estar adequado à atividade que você está contratando, e isso pode refletir no contrato, porque ele pode deixar de entregar, ele pode não ter capacidade financeira, porque ele vai ter uma multa para pagar. Então, você tem que ter esses cuidados, olhar com muito carinho quem você está contratando, fazendo o contrato, para você não ter esse problema futuro, mesmo depois do contrato já celebrado. O segundo ponto, beleza, eu fui lá, olhei quem é a pessoa que está fazendo o contrato comigo, está tudo ok, perfeito, é isso mesmo que a gente precisa escolher qual é a minuta correta. Aí surge uma questão, eu pego uma minuta padrão, que todo mundo usa, ou contrato um advogado para fazer uma minuta específica para aquela questão. Isso vai depender do caso a caso, não existe uma fórmula mágica. Existe uma questão seguinte, você tem que escolher a minuta que seja adequada para o que você precisa. Muitas empresas, como fazem contratos em série, o que elas fazem? Elas investem uma vez, fazem uma minuta padrão para ela e utiliza aquela minuta em diversas situações, alterando as partes e as condições do contrato. Agora, existem situações em que os contratos têm que ser personalizados. Então, você tem que investir nessa questão para fazer um contrato que seja bom o suficiente para o seu negócio, para resguardar. Então, o contrato vai ser personalizado para cada caso. Não existe uma fórmula mágica. O que tem que ter muito cuidado é não pegar um contrato, aqueles contratos de papelaria, aqueles contratos que alguém já usou há muitos anos atrás e se tentar aplicar hoje. Eventualmente, ele pode funcionar para o seu negócio, mas tem que ter muito cuidado e ver se ele está de acordo, se ele vai realmente suprir as necessidades do que você está contratando, para você não ter surpresas lá na frente. Às vezes pega uma cláusula desatualizada, utiliza uma lei que não existe mais, já foi revogada, ou que teve alguma alteração. Então, esses cuidados têm que ser muito bem observados antes de celebrar um contrato. Então, vou bater o martelo? Vou precisar de uma minuta padrão ou tem que mandar fazer? Vai depender de caso a caso. O ideal é sempre ter uma consultoria, alguém que vá te falar, essa minuta não é seja padrão, beleza, pode usar, ela não tem problema nenhum, ela vai trazer um conforto para você assinar esse contrato, tá ótimo. Ou então, você ter uma consultoria que fala, vamos elaborar uma minuta específica para cada caso. Geralmente, casos mais complexos exigem minutas específicas. Casos mais simples, de maior volume, podem ser adotadas minutas padrões, que vão ser alteradas ali rapidamente para trazer uma maior agilidade para o negócio. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira videoaula. Na segunda aula, a gente vai tratar
mais um pouco sobre os contratos, vamos trazer especificamente algumas questões, algumas cláusulas específicas dos contratos que devem constar em todos os minutos, seja ela padrão ou seja ela customizada para o seu negócio. Te vejo na próxima!